Cadê o pessoal? Dentro dessas malas de bagagem, carregamos mais de 1000 viagens. Nós carregamos história, lalás, e vamos curtir, e vamos contarem nas histórias. Contem vida, e muitas delas são tão divertidas. Só você acreditar, e junto comigo chamar. Oi, tudo bem, gente? Vem chegando que vai ter história de livro novo, história de livro novo. Ei, tudo bem? Sejam bem-vindos! Nós preparamos essa live especial de lançamento de livro. Então, para você que está entrando aí agora, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco a autora do livro vai chegar e vai falar junto com a gente. Mas antes, vamos cantar uma música juntos? Vamos lá? Vamos lá? Então, assim, ó, para ir preparando e aquecendo nossos corações. Você que tá aí chegando, nós vamos, ó, cantar uma música. Tem até luzinha aqui junto já, meu primeiro. Meu Deus! Aê! É assim, ó. Oi, Toquito, nossa história já vai começar. 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 E aí, todo mundo chegando? Muito bem! Sejam todos muito bem-vindos. Tem criança aí? Queria saber se tem criança aí. Tem criança? Levanta a mãozinha, dá coraçãozinho. Tudo bem? Ah, legal. Letícia, Sabrina, oi. Tudo bem, Fábio? E aí, Arthur? Seja bem-vindo. A Ari. Tudo bem? Legal, gente. Oi, Toquita, nossa história já vai começar. Oi, Toquito, nossa história já vai começar. Oi, Toquito, nossa história já vai começar. Oi, Letícia, tudo bem? Eu sou meio cega, né? A pessoa tem que ficar aqui, ó. Avan, seja bem-vinda, Mel, Melissa, tudo bem? Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Aí eu queria saber de vocês, quem é que nessa quarentena ainda está se cuidando? Ó, gente, vamos usar máscara, hein? Ó, eu tenho a minha aqui, preta, eu tenho uma cheia de bichinho, uma cheia de florzinha. A minha mãe vai fazer uma de coraçãozinho agora pra mim. Super legal, né? A gente tem que continuar se cuidando pra gente poder se ver livre logo desse vírus, né, gente? E ó, lavar as mãos. Eu não sei se vocês estão tossindo aí ou se estão espirrando, mas se tiver, eu aprendi uma técnica muito fenomenal, que é assim, ó. É a capa do Batman, assim, ó. Você puxa a capa do Batman e faz, né? Melhor do que ficar tudo na mão. Mas, ó, vamos continuar se cuidando, a gente vai continuar se cuidando pra que a gente possa se preservar, né, gente? Nada melhor do que a gente ficar aí, ó, chique no último, sorridente. E claro, né, gente, nessa época aí, há muitos medos, né, que a gente tem que lidar. Então eu vou chamar uma pessoa muito especial pra falar com a gente, que é a autora desse livro novo que tá chegando, tá dentro de uma mala aqui, fechado, pra eu mostrar pra vocês a capa daqui a pouquinho. Mas antes, vamos bater um papo com ela? Cadê a Isa? Vem, Isa! Oi, Stephanie! Oi, Joaquim! Tudo bem? Que legal, vai falando os nomes aí, a gente vai falando oi. E aí, ó, quem tiver pergunta, pode fazer pra Isa, que a Isa, ó, é a autora. Nossa, hein? Quem diria a gente tá de frente com a autora de um livro, quase pegando na mão dela. Oi, Isa! Ju. Tô Tudo acertando bem? aqui. A gente tá acertando aqui. Tudo Bom, novo, Ju? né, pra nós. Esse aqui é o Ó, João, meu João! assistente. É o coautor, né? Ele é o coautor. Ele foi a minha cobainha para escrever esse livro. Ah, que legal, que bacana. Ó, a gente vai abrir agora. Quem quiser fazer perguntas para a Isa, tá? Ela vai contar um pouquinho antes, né? Assim, pra gente como que foi essa criação do livro, o que que inspirou, né? Por que desse personagem? Ela vai contando agora.
um pouquinho para nós dessas curiosidades. E enquanto isso, vocês vão pensando aí na cabeça de vocês, o que vocês têm de curiosidade, de dúvida que vocês querem perguntar para uma autora, porque, gente, é muito legal perguntar direto para a autora, né? Vamos aproveitar, então. E aí, Isa, como que você fez esse livro? O que você pensou? De onde surgiu essa ideia? Conta pra gente aí. A ideia surgiu sem querer, na verdade, né? A ideia foi assim, na verdade, esse livro começou não foi comigo, foi com o Luiz, que é o autor também do Pássaro Sem Cor. Para quem não sabe, o Pássaro Sem Cor é o livro mais famoso da Fundação Educar, ele é bem antigo e ele conta a história de um pássaro que era branco e ele era muito, muito, muito triste porque ele não tinha cor. E aí ele foi procurar um pássaro sábio que ensinou a ele que cada vez que ele ajudasse alguém, ele ganhava uma cor. E ele termina o livro inteiro colorido e muito grato a esse sábio por ter ensinado tantas coisas para ele. Então, o Luiz, que escreveu O Pássaro há muito tempo atrás, inspirado pelos netos, pelo João e pela Valentina, que está lá na casa dela, descobriu que as crianças tinham muitos medos. Foi percebendo vários medos, e ele falou, puxa, eu preciso escrever alguma coisa para ajudar as crianças a enfrentar o medo, né? A lidar com o medo, na verdade. Então, ele começou a escrever, e ele lembrou do pássaro. Ele falou, poxa, o pássaro é o personagem perfeito para poder ser esse instrutor das crianças. As crianças gostam tanto dele. E ele começou a escrever o livro. E aí ele escreveu uma boa parte, mas o livro não estava assim, ficando com carinha de livro mesmo, né? E aí de tanto eu participar da fundação, de ver tantos autores escrevendo livro e a gente fazer pesquisa, e toda vez que tem um tema, eu uso o meu filho para conversar com ele. Eu falei, deixa eu pegar esse livro aqui, né? Um desafio, porque o Luiz também é meu pai, então era um desafio enorme. E aí, quando eu peguei o livro, eu primeiro conversei com o João, né, João? Perguntei se ele gostava. Eu lembro assim de tudo. Perguntei se ele gostava, se tinha, assim, né, uma aderência, na verdade. Porque, às vezes, quando a gente escreve pensando no que a gente acha legal falar, mas para a criança fica distante. Né? Então, era importante, assim, aquela primeira reação do João. Ah, é legal. E ele foi super solícito. Aí, eu falei, putz, como que a gente pode melhorar? E aí, nessa hora, não era melhorar, mas era, na verdade, fazer ele mais útil, mais real possível. Então, eu comecei a lembrar de medos meus, de quando eu era criança. Pensei muito em medos que eu vejo dos meus sobrinhos, dos meus primos postiços. E sempre fui tentando ver o que de fato acontece na vida real. Esse foi o jeito que eu escolhi de escrever, porque é para o livro se conectar com a criança, ou para se conectar na hora que a gente lê, a gente fala, nossa, eu tô me vendo que aqui. legal, né? Exatamente. O Pássaro também é um personagem, assim, que é o personagem da De Pascoal, né? Da fundação. E aí, a gente começou a escrever o livro e a gente foi percebendo que, conforme a gente vai escrevendo, a gente vai também fazendo um trabalho de autoconhecimento. Então, medo, acho que todo mundo tem, né? Desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Os medos vão mudando. À medida que a gente cresce, a gente vai descobrindo outros medos. E o bacana é ir descobrindo como a gente enfrenta os medos, né? Quando a gente é pequeno, normalmente a gente tem medo do escuro, a gente tem medo de bicho, o João morre de medo de aranha, eu ainda tenho medo de cobra. Quando a gente fica adolescente, a gente tem uns outros medos mais bobos, do tipo assim, será que eu tô gorda? Será que ele vai falar comigo? E aí vai crescendo e vai tendo, né, o medo do que eu vou escolher como profissão, se eu vou conseguir um emprego, se eu vou conseguir me bancar, enfim, tem um monte de medos. E aí eu fui usando tudo isso para escrever, né, esse livro. Mas o livro faz parte do projeto Leia Comigo, da Fundação Educar, que é um projeto que esse ano completa 20 anos e que a gente fez ele, e ele chama Leia Comigo, porque são livros que trazem assuntos que é para serem tratados com alguém.
Então, é para um pai ler com um filho, para o educador, para o irmão mais velho, para o primo, para o sobrinho, não importa. É para ser lido em conjunto para conversar sobre aquele tema. Então, quando eu pensei no livro e em como eu ia colocar os medos, eu pensei em medos simples, mas que fossem medos que a gente poderia, junto com quem estiver ouvindo a história ou interagindo com a história, que a gente pudesse trabalhar sobre eles, né? Então, é o medo do escuro, é o medo de superar um obstáculo. O medo de raios, né? O medo de raios, exatamente. Medo do abandono, medo de ficar sozinho. O medo de ficar Eu sozinho. já cheguei a ter esse medo. E a gente Já. e também a gente descobre que tem medos que a gente nem sabe que a gente tem e depois vai descobrindo. Tem medos que a gente que cria na nossa cabeça, né? Eles estão ali e tal, e a gente vai imaginando, fantasiando, quando a gente vê, a gente criou um medo que nem tinha. Que nem precisava ter, né? Mas o mais importante desse livro é que é o que a gente faz com o medo, né? Não é, eu vou pôr debaixo do tapete, eu vou ter vergonha, eu não vou falar pra ninguém, eu vou respirar que passa. Então, uma coisa muito importante é o que a gente faz com o medo, né? O medo, na medida certa, ele pode ser um anjo da guarda também. Porque se a gente tiver um medo muito grande de subir num lugar muito alto que vai cair, é melhor a gente ter esse medo e a gente não subir, né? Mas se esse medo começa a ficar muito grande, começa a deixar a gente paralisado, suar frio, e a gente começa a deixar de fazer as coisas, aí a gente tem que falar, opa, acho que tá passando do limite. Então, a gente procura ajuda. E o que ajuda que é? Conversar. Pai, tô com medo. Mãe, tô com medo. Às vezes a gente tem vergonha de falar com alguém, mas sempre tem aquela pessoa especial com quem a gente pode chegar e falar, você não acredita, eu tô com medo. E só de conversar, de falar, já ajuda muito. Porque às vezes a outra pessoa tem uma experiência que ela vai falar, não se preocupa. E aí, assim, como num passe de mágica, o medo vai embora. Mas o medo também força a gente a ser corajoso. E às vezes a gente tem um pouco de preguiça, né? Então, o medo, eu acho que ele é mais positivo do que negativo. E foi um pouco isso que eu quis escrever no livro, né? E agora eu acho que você gerou um ponto de interrogação na cabeça de um monte de gente. Como assim o medo é positivo? A gente vai descobrir, gente, daqui a pouco. Exatamente. Eu acho que a Ju é a melhor pessoa para contar esse segredo, na verdade. Também... Então, eu vi que um monte de gente colocou aí que tem medo de a gente demorar muito para se ver. Eu vi que teve gente que falou aí que tem medo de tigre, tem medo de perder a mãe, né? De ficar, né? A Stephanie colocou ali medo de perder a mãe, de sentir sozinho. E é muito legal, porque, gente, nessa história conta tudo isso. Muito bom, muito Exatamente. Essa história vai, pelo menos, ajudar, né? E a gente está passando por uma fase que muita gente pode ter vários medos, né? Tá tudo muito estranho, essa história de coronavírus, quarentena, não tem aula, mas não é férias, o que vai acontecer depois? Então, é super importante a gente conseguir conversar, falar sobre isso, né? Trocar a mesma ideia. Às vezes a gente, só de conversar com alguém, a gente fala, você também tem esse medo, e no final acaba dando risada, né? E para deixar logo a Ju começar a contar a história, que é a parte mais legal, eu vou responder duas perguntas que fizeram, que era qual é a sensação de escrever um livro. E eu vou te dizer, eu nunca pensei nisso, na verdade, né? Eu não sou uma escritora. Para mim, o bacana é o processo de ter um tema que era legal, de ter um livro que era importante ele ser feito e... usando uma expressão, né? A jornada foi mais gostosa do que o resultado final. Então, a ideia de poder fazer alguma coisa, de conversar com meu filho, de levar para o pessoal da fundação, de pensar nas ilustrações, realmente é uma delícia. Escrever é uma delícia. Às vezes a gente acha que... Eu não achava que eu ia... Nunca na minha vida eu achei que eu fosse escrever um livro. Na verdade, esse é o segundo. Isso também não parece muito, né? Fez dois, né? Na falta de um, fez dois.
Exatamente. E é uma delícia escrever. É um jeito muito gostoso. Então, às vezes, a gente também tem que tirar um preconceito nosso de que para escrever algo tem que ser uma coisa muito grandiosa, usar palavras muito difíceis. Acho que quando a gente escreve algo que seja útil, que de alguma forma está ligado ao que a gente está vivendo, no fundo, quando a gente escreve algo que vem, então, acho que fica bom, né? Não precisa ser para o mundo inteiro, né? Pode ser para a gente, pode ser para duas pessoas, não precisa ser para o mundo inteiro. Pode ser para quem aquela pessoa, para quem fizer sentido aquela leitura, já valeu muito, muito mesmo. E como a gente chegou nesse título, olha, título de livro é uma coisa engraçada, né? Porque eu acho que as pessoas ficam assim, não, vamos fazer um título assim, assim, assado. Na verdade, título, eu acho que eu tô aprendendo que é que nem apelido. Você não sabe por quê, mas você começa a chamar a pessoa de um nome que quando você vê, pegou, e aí você nem consegue mudar aquilo. E a gente ficava, e o livro dos medos, e o livro dos medos, e o livro do pássaro e os medos. E a gente falou, bom, então o nome já tá dado. E eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, Ju? Acho que tem uma aqui. Não, acho que a Isabela Latorre fez uma perguntinha. Isa, obrigada por mandar pra gente. Ela tinha falado, mas você respondeu. Ela pôs assim, ó, alguma situação da sua vida te fez pensar sobre o conteúdo do livro, que é medo, né? E aí você citou várias situações aí, até do João, né, da Valen. Isso é muito legal, porque ele nasceu, gente, de dentro pra fora, né? Ele não foi uma coisa assim, a gente podia falar sobre medo, uma coisa aleatória. Não, foi super bem pensado e foi real. Foram histórias reais que viraram esse livro. E o que é mais legal, né? A gente acaba, depois que lê, depois que eu contar, vocês vão me falar. A gente acaba descobrindo alguns medos que a gente não conhecia. Ó, tem uma pergunta aí da Marina, ó. Pode perguntar pro João? Da Má Carvalho. Má, quero só ver. Deixa eu te... Qual é o meu livro preferido da Fundação? Essas coisas de preferido são difíceis, mas eu vou te dizer. Na verdade, o meu livro preferido é um livro que chama O Meu Primeiro Livro, que a gente fez uma exceção, a gente fez para a região do Nordeste, porque normalmente nossos livros eles são totalmente possível de ser lido por qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer lugar do Brasil. Mas ele é um livro que a capa dele é uma menininha segurando o livro assim, com um peito estufado, com uma cara de felicidade. E para mim esse livro representa o sonho que a gente tinha quando começou esse livro, esse projeto, Quero Leia Comigo. Era que toda criança do Brasil tivesse um livro tão querido como um brinquedo. Mais do que distribuir para uma biblioteca, para uma escola, a gente queria que o livro chegasse na criança. E aquela imagem da capa do meu primeiro livro é exatamente isso. Então, para mim, esse é o livro preferido. Teve uma outra pergunta. E do João? Qual que é o seu livro preferido? Qual que é o seu livro predileto, João? Teve um que eu gostei muito, que era aquele canta... Qual? De música, sabe? Música Ligando, que fala sobre diversidade, usando formas, usando aquela... É um livro totalmente diferente de uma coleção nova, mas que é muito legal. E fala de diversidade de um jeito maravilhoso. É um livro que eu recomendo. Tem uma outra pergunta aqui que te mandaram. Qual foi a sua maior dificuldade na criação do livro? Minha maior dificuldade foi que esse livro, ele começou escrito pelo meu pai, que escreve super bem, que já tinha escrito um monte de livro e que tinha sido o autor do Pássaro Sem Cor, que era um sucesso. Então, dar continuidade para isso, assim, aquele primeiro e-mail que você fala assim, pai, e aí, o que você acha? Foi, que me deu mais do que um medo gigantesco. Não, deve ser um gelo na barriga, né? Exatamente. Mas a gente supera. Por exemplo, eu tava com o maior medo de fazer essa conversa. Eu nunca fiz, eu fico meio com vergonha. Mas achei que ia ser legal. Espero que esteja sendo bacana. Então, eu tô aqui enfrentando medo. E é uma delícia a sensação de enfrentar o medo. A sensação de, nossa, eu consegui. É como se a gente tivesse uma vitamina de força, assim, sabe? Você fala, opa, tô mais forte. Tô mais forte.
Legal. Ô Isa, perguntaram aí a respeito de onde eles encontram o livro. Tanto esse que a gente está lançando hoje, quanto o Outro Pássaro, quanto os outros mais de 180 livros que a Fundação Educar tem. É só entrar lá na página da Fundação, vocês vão ter eles todos disponíveis, todos em PDF, estão gratuitamente lá. E aí é só baixar. Se vocês quiserem imprimir, pode ler em casa. E logo que voltarem, né, as solicitações, vocês podem fazer algum trabalho em alguma escola, alguma atividade em alguma rede pública de Campinas ou de qualquer lugar aqui do país que a gente consiga ter a entrega, a gente voltando às distribuições desses livros, eles são doados. E as solicitações são feitas por meio do nosso site. Então, a gente já faz esse trabalho, né, de doação de livros, para quem não conhecia, mas lá na nossa página ele já está disponível, vocês podem baixar, tá bom? É isso aí mesmo. Legal, gente. Então tá bom. Então, bora pra Tá história, bom, então? agora eu vou passar a bola para a Ju. Queria agradecer a Stephanie, a Isabela e o Gustavo, que já tinham me mandado pergunta anterior, a Maria fazendo pergunta. Queria agradecer o João aqui e eu espero que vocês gostem. E eu fico aberta pelo Insta da Fundação para que vocês, se vocês tiverem outras perguntas, qualquer coisa. Mas é uma delícia escrever e é uma delícia ler. Legal, Isa. Obrigada pela participação. João, beijo. Sorte, boa contação. Obrigada. Espero fazer jus a essa história que é muito linda. Beijo. Beijo. Muito bem. Então vamos chamar essa história. Eu vou cantar uma música para dar, né, assim, aquele começo que a gente sempre faz. E bora pra história. Vai ser assim, ó. Dentro dessas malas de bagagem, nós carregamos mais de 1000 viagens. Nós carregamos história lalás. E vamos curtir, e vamos juntar nas histórias. Contem vida, e muitas delas são tão divertidas. É só você acreditar. E junto comigo chamar. História! Quero ver vocês chamando aí. Era uma vez um passarinho pequenininho que estava voando sobre a floresta, todo feliz e contente, porque agora ele havia encontrado suas cores. E este passarinho estava voando e era uma tarde que estava nublando lá em cima e de repente, cabum! Um raio e um trovão cortaram o céu e ouviu-se um grito bem forte. E o passarinho foi se aproximando para ver quem era. Calma, dona Oncinha, calma. Eu posso ajudar você? Me ajudar? Uau! Eu sou uma onça! E onças não têm medo! Uau! De repente, cabum! Um outro raio, um outro trovão cortaram o céu. E então a oncinha mudou o discurso. Eu tenho medo sim, sabe o que? Eu tenho medo de chuva. E é tão barulhento, é tão terrivelmente barulhento. Calma, oncinha, não precisa ficar aflita. Sabe o que é? É muito comum ter esse medo. Porque o medo a gente tem medo de barulhos fortes. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E sabe do que mais? Tem gente que tem medo disso até hoje, é verdade. E às vezes a gente aprende a prosseguir com o erro porque a gente entende que ele é um erro que serve para nos proteger, é um medo que mora dentro da gente e vem nos avisar que a gente precisa ficar no nosso cantinho de proteção. A dona onça adorou saber disso e foi saindo devagarinho daquele arbusto e foi conversando com o pássaro e papo vai, papo vem. Aquela chuva cessou e abriu um entardecer, um lindo pôr do sol e eles foram caminhando, passeando pela floresta quando de repente eles ouviram um outro choro. Era a dona coruja que estava dentro no meio dos arbustos, também chorava de medo. Ai, vai me dizer que vocês não estão vendo aquilo ali. É terrivelmente assustador. Eu tenho medo para confessar para vocês. Eu tenho medo do escuro. Sim,
Eu não devia ter, porque eu sou uma coruja e corujas vivem à noite, mas eu tenho medo do anoitecer. Vocês não têm medo da noite? Eu tenho medo da noite. Então o passarinho veio e falou assim: ora, dona coruja, não fique assim, fique tranquila, sabe por quê? Porque na verdade isso daí é o medo do desconhecido. Ô, dona coruja, você já tentou espiar pra ver o que é? E então eles decidiram juntos ir pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé, chegaram bem pertinho e descobriram que na verdade aquilo era somente uma grande sombra de uma árvore. Era a luz refletida naquela árvore que batia e fazia sombra. E eles começaram a gargalhar de tanto rir. Eles lembraram dos medos que eles tinham. E eles começaram a brincar com esses medos. Eu já tive medo de voar. Eu já tive medo de barata. Eu tenho medo de tigre. Aí eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo do escuro. E então eles decidiram fazer algo bem legal para sanar esse medo. Eu tive uma ideia! E que tal a gente caminhar juntos e juntos nos fortalecermos para superar os nossos medos? E eles continuaram a caminhada cantarolando. Todos juntos somos fortes, somos flash, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Ao teu lado há um amigo que é preciso proteger. E assim eles foram. Quando de repente eles viram alguém que corria de lá pra cá. Alguém orelhudo que corria daqui pra lá. E corria, e corria, e corria rapidamente. E eles foram chegando pertinho até que o passarinho... Ei, seu coelho, o que foi? Por que está tão aflito? Por que está correndo tanto? Ai, sabe o que é? Tá vendo aquele tronco de árvore bem grande ali? Pois é. Qual coelho não saltaria este galho, esse tronco enorme de árvore? Pois é, eu tenho medo de saltar. Ele tinha medo desse grande desafio. E quantos de nós não passam isso, né? Às vezes, por medo de passar o desafio, deixa ele pra lá e vai indo, vai sobrevivendo, né? Pois é. E aí, sabe o que é? O passarinho é contador de história e contou uma história que ele conheceu um dia. Um personagem. Ele conheceu um personagem que é um lobo e cantarolava assim: eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Hoje tem comida, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Pois é, até esse lobo o passarinho conheceu. E sabe o que ele disse? Muita gente acha que o lobo, ele é um lobo muito mau e super corajoso. Mas sabe, eu conheci um lobo-guará que era mau como esses aí. E sabe o que ele me disse? Que quando ele era pequenininho, ele também passou muito medo um belo dia. Ele me contou que ele um dia se sentiu abandonado, sozinho. Ele se perdeu da sua família. Pois é, mas ele aprendeu algo que ele me ensinou e eu vou falar pra vocês. Ele me disse que o melhor segredo é a gente respirar, se acalmar, para daí pensar no que fazer. Uau, genial! Mas, passarinho, conta aí. Você não tem nenhum medo, não? Perguntou toda a turma. Ah, claro que eu tenho. Todos nós temos medo. Mas, conforme eu vou encontrando os meus medos, eu conto com os meus amigos para me ajudar. Por isso que eu ganhei tantas cores, superando e aprendendo a conviver com os meus medos. E então, nesse momento, o passarinho estava tão feliz de poder ajudar todos os seus amigos que aquelas asas que ele um dia ganhara, toda colorida, ele olhou refletindo na água e agora essas asas tinham um brilho lindo. Era o brilho do conhecimento. E esse passarinho, gente, passa todo dia aqui em casa. Ele vive passeando e cantarolando assim: eu aprendi a voar, 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 eu aprendi a voar,
eu aprendi a voar. Não parece certo alguém que tem asas ser colocado dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar. Pra mim não faz sentido alguém que tem asas não ter o céu inteiro para poder voar. Se tenho asas, eu sei que o céu é o meu lugar. Eu só queria voar, eu só queria voar, eu só queria voar, eu só queria voar. Vocês me ensinaram a voar, me ensinaram a voar. Eu aprendi a voar, eu aprendi a voar. E juntos, gente, juntos, e junto com o livro, e junto com alguém que a gente possa contar os nossos medos, a gente vai aprendendo que é muito importante ter o medo, porque o medo serve tanto para nos proteger quanto para nos alertar. E a gente deve tomar cuidado para não ter o medo que nos paralisa, que era esse o medo que o passarinho ajudou os seus amigos a se preservarem. Olha ele aqui todo brilhante. E assim essa história acabou, chegou ao fim. O Pássaro e os Medos, de Isabela Pascoal Becker e Luiz Norberto Pascoal. Tchau, tchau, pessoal! Foi um prazer ter vocês na live hoje. Um beijo!